A Secretaria de Cultura, antes da inspeção ser criada, quando o Juca assumiu a Secretaria, ele propôs um olhar para as culturas indígenas aqui de São Paulo e do Brasil. De São Paulo porque São Paulo tem povos indígenas, não reconhece, não tem sequer um museu de cultura indígena aqui em São Paulo, que eu acho um absurdo. Tinha ações muito pontuais assim, de apoio, mas nada significativo em relação a essas quatro aldeias urbanas que a gente tem. E ao mesmo tempo pensar São Paulo como um epicentro de repercussão das culturas indígenas da América Latina no grande centro que São Paulo representa como metrópole, como grande polo de irradiação dos temas do mundo, né? Quer dizer, trazer essa discussão para cá é também reverberar ela na possibilidade política e cultural dela se tornar uma pauta da ampliação de direitos, na ampliação de direitos culturais, direitos de terra, direitos, né? Então é estratégico para os indígenas disputar São Paulo, porque aqui é onde muita coisa acontece do ponto de vista político, e é interessante para nós não indígenas ter acesso a essas culturas, porque elas lidam com questões contemporâneas, do futuro da humanidade, de maneira muito mais apropriada do que a nossa. Assim, eles têm um modo de vida e defendem um modo de vida que é, do ponto de vista das relações coletivas, das relações com a terra, das relações com a natureza, das relações com o alimento, das relações entre pais e filhos, que apontam para pelo menos uma relativização do modo de vida ocidental, tal como ele está posto, que está esgotado, em questão há pelo menos um século, né? E que eles têm um olhar que é fundamental para que a gente saia desses impasses, né? Então para nós é muito bom também. E é um cinema de muita qualidade estética, cultural, de muito interesse, para além do... Claro, tem um interesse antropológico, de olhar o diferente, de olhar um outro modo de vida, mas são filmes muito de grandes artistas, né? Eles são grandes intelectuais e grandes pensadores, né? E como o próprio curador Ailton Krenak não se cansa de dizer e repetir, porque é uma coisa que ele prega muito, é que a gente não pode tratar esses povos sob a generalidade de indígenas, como se eles não tivessem individualidades, subjetividades, que são muito diferentes entre si, coletivamente e individualmente falando. Então a possibilidade de trazer esses olhares à tona é muito interessante sob o ponto de vista de revelar tanto os olhares coletivos como individuais dos indígenas, né? Dos jovens, homens e mulheres indígenas que estão ali se expressando. E eu diria até mais, acho que não só tem o cinema indígena, como eles têm até pela sua cultura, lidar com a ideia da virtualidade, lidar com a ideia do xamanismo, lidar com a ideia das conexões num plano Wi-Fi, vamos dizer assim, das conexões que se dão de maneira muito tradicional na cultura indígena. Eles têm muita familiaridade com a linguagem audiovisual, porque ela já está muito presente na cultura visual, né? Quer dizer, os grafismos, o olhar é muito desenvolvido antes mesmo do aparato cinematográfico, né? Sem falar em todas as mirações indígenas, em todas as questões que eles brincam que o cinema 4D já está lá há muito tempo, né? E que lá não precisa nem de tela nem de projetor, assim. Lá nos rituais que eles fazem já aparece uma telinha com toda... está tudo projetado, está tudo ali já. Então é o cinema indígena. Então, na verdade, o cinema que copia os índios, não o contrário, que reproduz o... Do mesmo jeito que estava lá já na caverna de Platão a ideia do sonho, da escuridão, de projetar as coisas, para eles são culturas altamente sofisticadas, altamente desenvolvidas culturalmente, né? Nesse sentido, o cinema é um absoluto, natural instrumento no qual eles usam para as suas estratégias. E isso que é muito bacana desse evento, que é tentar respeitar a estratégia deles, né? Que eles possam usar este evento dentro da sua própria estratégia política, cultural, estética, né? Que isso possa ser uma plataforma para eles usarem, né? E a gente dá esse suporte como parceiros. Incomensurável, porque eu acho que São Paulo, que é uma grande metrópole cultural, política, cidadã, estética, da América Latina e do mundo, aqui a programação cultural, todo mundo sabe que é top, que não deixa nada a desejar Paris, Nova York, Parará.
é uma lacuna muito séria ela não ter essa antena, ela não está antenada numa das discussões que eu acho que são as mais contemporâneas que o mundo está olhando. O mundo inteiro está olhando para isso e a gente aqui parece que ainda tem um resquício colonial que fica envergonhado embaixo da mesa e parece que a gente tem que tratar esse tema como um tema de terceira, quinta categoria, quando na verdade ele é hoje uma das questões essenciais. Então eu acho que a SPCine dá uma contribuição ao patrocinar esse evento, que é uma iniciativa, né, de uma liderança indígena fundamental do Brasil, que é o Ailton Krenak, que por sua vez se articula com outras tantas lideranças, artistas indígenas, em parceria com não indígenas, como a Alice Fortes, né, que também está ali junto no projeto. Eu acho que ao apoiar esse evento nós estamos propondo ajudar São Paulo a se repensar como um centro cultural, né? Quer dizer, ela tem essa lacuna, né? E ela nunca vai realizar todo o seu potencial se ela não admitir para ela mesma que ela tem indígenas, que ela está conectada com o Brasil indígena e que a discussão estética que está ali proposta nos filmes, a discussão, ela é fundamental para o cinema, é fundamental para a cidade. Complementaria que a gente trabalhando com a imprensa, a BBC, o El País, vários veículos com matriz estrangeira ficam enlouquecidos com essa ideia. Você está falando de São Paulo, às vezes a própria São Paulo não vê. Às vezes isso está sufocado, né? Está sufocado numa certa visão, talvez tenha algum resquício de um Brasil colonial, colonizado culturalmente, uma visão recalcada mesmo da nossa relação, né? De não entender essa relação. Assim, como é que em São Paulo não tem um museu, um centro cultural indígena contemporâneo? Temos aqui grandes museus, nos orgulhamos de ter uma Bienal, uma ASP, etc. e tal, que ótimo, a Pinacoteca, mas não tem. Está no Brasil, num país que tem ainda 200 povos indígenas vivos, vivíssimos, que tem 180 línguas, que chama atenção no mundo pela sua diversidade cultural fortíssima. Não ter na sua grande metrópole um centro de referência das culturas indígenas, não digo nem museu, porque museu eu acho que seria falar do passado, falar da cultura viva dos indígenas, né? É algo para mim que me impressiona e acho que a gente não conseguiu nesses 4 anos, acho que essa é uma lacuna da nossa gestão de não ter, a gente tentou, né? Tinha proposta, projeto, mas não conseguimos articular porque falta um pouco de perna, mas eu acho que essa lacuna está muito clara ainda, né? São Paulo não se assume nessa conexão com o Brasil, com essa conexão com a Amazônia, nessa conexão com os guaranis aqui da própria cidade, né? E ela deveria ser a primeira a dizer de si mesma, poxa, a gente é uma grande metrópole do mundo que tem indígenas. Cara, que grande... Nova York gostaria de ter essa conexão, Toronto, né? Você está falando isso dentro do Vale do Anhangabaú, que é onde fica a SPCine, né? Exatamente. Estamos aqui numa terra indígena, epicentro dela, onde passava um rio que foi soterrado, que os indígenas jamais permitiriam se fosse um projeto urbano deles. E uma vez eu vi o Washington Novaes falando assim que como é interessante a constituição mesmo dos aglomerados, das aldeias e das populações indígenas, que elas nunca permitem uma tal acumulação de gente a ponto de gerar um impacto ambiental destrutivo, né? Quer dizer, elas estão sempre que explica os deslocamentos, as separações, né? Chega num patamar que vai se fazer cidade no sentido tradicional ocidental e eles se reorganizam de uma maneira a não deixar que, né? Então a gente tem que destampar essa panela e temos que permitir que a cidade se conecte com uma parte da sua identidade que está muito presente, como você lembrou, nas ruas, nos logradouros, na memória, e que São Paulo às vezes só nega, né, de si mesmo, e isso custa, né, sacrifica a cidade. Eu acho que essa, Pedro, é talvez a grande sacada desse projeto, assim, não só trazer essa discussão e a exibição dos filmes no centro expandido, mas permitir que essa discussão chegue na periferia, né? Que com o circuito SPCine agora é possível de uma maneira que tudo isso chegue exatamente no mesmo padrão técnico que chegaria para um cinéfilo que está antenado nesse tema, um antropólogo, um indigenista,
eles vão ter acesso em várias salas de cinema. Eu acho fundamental, eu acho que em muitos sentidos, a experiência anterior ao DSP-1, o próprio Ailton me contou isso, as periferias se relacionam, às vezes, muito melhor, de maneira muito mais resolvida, porque se identificam com a marginalização que a sociedade promoveu desses povos, se identifica com a exclusão, se identifica com perceber artistas que não têm a oportunidade de ter uma janela de exibição, né? Então, o que eu soube da última vez que eles vieram, os indígenas, cineastas indígenas foram na periferia, foram no céu, é que tinha fila de autógrafo depois das sessões, porque as crianças e adolescentes tinham contato direto com os indígenas. E primeiro entender que é uma conexão de hoje, não do passado. Porque às vezes os livros de história colocam de uma maneira que parece que está no passado remoto. As pessoas não têm nenhum acesso, né, a pessoas, a indígenas e a comunidades, né, num contato, né? Às vezes passam a vida toda sem ter um contato. E eu acho que esse contato é transformador e ele vai permitir que todas essas pessoas aqui em São Paulo que tiverem essa experiência pensem de maneira diferente o Brasil, assim, entendam o Brasil de uma outra forma e não a partir do modo de vida único que está sedimentado numa grande cidade como São Paulo, um único padrão de consumo, de mobilidade, de expectativa de vida, de relação com a natureza. Eu acho que tudo isso entra em xeque, porque a maneira como eles colocam as questões já é uma provocação filosófica que mesmo que eu acho que a criança até entende mais às vezes do que um adulto, porque são as perguntas muito elementares da vida que estão ali sendo colocadas. Por que estamos aqui, para quê, né? Qual o significado da minha vida, né? O seu DNA, né? Que está ali sendo pasteurizado por uma cultura que às vezes se coloca como única durante um século, né? E de repente a pessoa se percebe indígena, que é o que está acontecendo nos últimos anos, né? Que é chamado de etnogênese, né? As pessoas se declarando indígenas no IBGE. Não é que nasceu, teve um aumento, eu acho, de nascimento, melhorias das condições de vida, diminuição de algumas barbáries, embora muitas continuem, a gente sabe, Mato Grosso, algumas barbáries terríveis, né? Do agronegócio, os fazendeiros, a violência urbana, o alcoolismo. Mas a gente teve, de fato, uma melhoria das condições de vida nos últimos 15 anos, que aumentou, assim, ficou mais vantajoso ser índio, né, ou se declarar índio, né, sem ser tão agredido, violentado, né, e eu acho que essa autodeclaração, né, ela é muito interessante, né, ela está acontecendo nos grandes centros, né, e isso é algo que é um privilégio do país poder estar no Ocidente e poder ter essa perninha que, de certa maneira, é o Oriente do Oriente, né? Porque, o que é essa relação? Por que ela se dá de maneira tão... A gente fala do Tibete, a gente fala das grandes matrizes espirituais do planeta, às vezes de maneira como se fosse algo... E a gente tem aqui dentro, né, uma sabedoria absurda, né, não reconhecida, que as universidades ignoram, inclusive, com seus modelos bacharelados. Está mudando, mas o Ailton ganhou lá a São Honoris Causa. Tem algumas universidades que estão reconhecendo esse saber que não é formal, que não está dentro do caminho, né, do mundo civilizado ocidental, do Renascimento para cá, né, aquela coisa totalmente segmentada, do conhecimento organizado e tudo mais. Mas que está aqui, o mundo inteiro olha para nós, é o que você falou. Por que eles olham e ficam assim de cara? Porque lá está numa crise tão grande há tanto tempo que eles olham para esses grandes saberes, essas grandes alternativas de conhecimento que não foram intoxicadas ou colonizadas por esse saber central como uma alternativa de respiro para o futuro da vida humana, né? Então, enquanto aqui a gente despreza e trata como se fosse um conhecimento de quinta categoria e persegue, e quando não mata, aniquila, os centros de conhecimento do mundo olham para cá de olho na biodiversidade, nas medicinas, na cultura, na espiritualidade, e vão pensando e às vezes patenteando, às vezes com usos indevidos, às vezes com usos que são bacanas e que são louváveis, que a gente quer mais que se espalhe mesmo. Mas que paradoxo é esse, né? A gente com uma certa vergonha de uma presença decisiva para o Brasil no mundo,
e o mundo inteiro olhando para cá e vendo que é um ativo fundamental que devia ser cuidado com o maior carinho do mundo pela democracia brasileira, né? E a gente não faz isso, não tem feito isso. Obrigado, Alfredo. Nos vemos sexta no DSP. Pô.